Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir aqui algo com você de cotidiano, né? Que nós vemos as pessoas falando e a gente fica assim, sabe, perplexo. É sério que essa pessoa tá falando a respeito disso, assim, tentando ofender o outro usando isso? Aquele tipo de coisa assim que a pessoa, para poder ofender o outro, tem que inventar uma mentira porque não acha, né? Argumentos reais para falar do outro. Aí eu tava olhando outro dia aí uma senhora em rede pública tentando ofender a outra pessoa, é, tentando desmerecer a outra porque a outra não é mãe. E eu fico olhando assim, gente, desde quando não ser mãe é ofensa para ninguém? Se sentindo a privilegiada, a melhor, a especial porque é mãe. Desde quando ser mãe faz ninguém especial e diferente de ninguém? Ser mãe é uma escolha e tem gente que escolhe não ser. Às vezes, muitas vezes, escolha de não ter, outras vezes é escolha de até pelo próprio, né, organismo não gerar, mas qual o problema nisso? Porque ser mãe não é você simplesmente gerar, porque até as serpentes geram. Isso aí, ser mãe não entra em nada. O que entra em ser mãe é o cuidar. O quanto de você dispensou para cuidar do seu filho, o quanto você sacrificou sua vida. Porque muitas mães, eu mesmo mudei muito da água para o vinho para ser mãe. Abdiquei de muitas coisas que eu queria fazer e comportamentos, mudei muitas coisas para poder. Filho não é só a gente tá blá blá blá, filho é exemplo, eles seguem o que vê. Para a gente poder ter moral para falar, a gente tem que, não é falar, é ser. Então, mãe não é simplesmente gerar, mãe é o cuidar, é o querer ser mãe. Então, uma ofensa de não pode gerar, não é mãe, é porque não é boa pessoa, sabe lá que tipo de pessoa é. Não, não é mãe porque optou não ser, porque mãe é um ato de você amar alguém mais do que a você mesmo. E muita gente não tem esse, sabe, despender de si para cuidar do outro. O momento não é adequado, você tem uma vida muito corrida e você sabe que colocar um outro no mundo não é só colocar, você tem que ter tempo para isso. Muita gente está vendo que a vida dela não vai dar para dividir e colocar no mundo não é o suficiente, como você vê muita gente aí que teve o filho, mas pergunte que tempo ela dispôs para cuidar do filho. Nenhum. Eu conheço pessoas aí traumatizadas porque pelo o cuidado que a mãe teve e foi assim como simplesmente uma própria serpente, só gerou. Então, gerar filho não é questão de ser a especial, a boa. Porque qualquer pessoa pode ser mãe, assim queira, assim se disponha. Se você não gerou ou não teve um determinado tempo que você estava numa vida corrida, não quis ter filho, ou então você não pode gerar, mas se você tiver dentro de você o tempo e quiser, você pode ser mãe, porque mãe não é gerar, mãe é amor, é o quanto que você quer e tem tempo de dispensar para aquela outra pessoa, porque colocar no mundo não é só mãe. E geralmente essa pessoa que estava ofendendo o outro como que ela é mãe, que ela foi mãe, você vai olhar o que ela fez pelo filho, tempo quase nenhum, que dispensou o cuidado a terceiros porque ela não tinha tempo. Então, isso simplesmente o fato de gerar não é ser mãe, entendeu? Não é ser mãe. O ser mãe é o tempo que você dispensa e amor. E qualquer pessoa pode ser mãe. Porque mãe não é gerar, mãe é o cuidado e a atenção que você quer dar àquele, ó, amar alguém mais do que a você mesmo. E muitas pessoas não querem, não tem tempo, escolhem não ser mãe. E até o escolher não ser mãe é um ato de amor. Porque para você botar alguém no mundo por botar simplesmente para poder mostrar à sociedade que você é mãe, não é ser uma boa pessoa, não é ato de amor. Qualquer pessoa pode ser mãe, independente de gerar ou não. Porque o ser mãe não é gerar, o ser mãe é o amor, quanto que você está disposto a
amar alguém mais do que a você mesmo, porque ser mãe é isso aí. Então, esse argumento de tentar ofender outra pessoa por não ter gerado, por não ser mãe, é inválido. Isso aí é como aquela. Assim como você mentir a respeito do outro para poder falar mal, porque você na vida do outro não acha o que falar mal, aí tem que arrumar uma mentira para tentar, né? Sujar o outro, mas que quando você vai ver os argumentos que não condiz com a realidade daquele assunto que está sendo tratado, tentando desmerecer o outro, quando você vai olhar, ela é mãe, ela gerou? Se diz que sim, mas se você for olhar, outro que optou não ter, é muito mais ser humano do que ela que simplesmente gerou e terceirizou os cuidados dos filhos. Então, gente, não use argumento de não ser mãe, não ser boa pessoa, porque isso aí não entra em nada. Porque qualquer pessoa pode ser mãe. Que a mãe não é gerar, a mãe é o amor e qualquer pessoa pode adotar e ter aquele amor muito maior até do que ter gerado, como eu conheço pessoas que são adotadas e a responsabilidade em todos os aspectos de quem adotou como mãe é bem maior do que certos que gerou. Porque gerar até as serpentes geram, reproduzem. Então, para com isso de tentar ofender as pessoas usando uma forma e de escolha que a pessoa escolheu até por amor, que não querer aquela responsabilidade que você não pode ter também é um ato de amor. Não ter filho também é um ato de amor. E nos dias de hoje, então, entendeu? Então cada um faz suas escolhas e parar com essas coisas de tentar ofender os outros, usando as coisas que realmente, quando a gente vai avaliar, não entra em nada, porque ser mãe qualquer pessoa pode ser. Entendeu? Forte abraço, até o próximo encontro.